Olá, meus queridos, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo seja com todos vocês. Esse é o vídeo de número 481, onde eu deixarei registrado a leitura do capítulo 7 do livro de Neemias, isso mesmo, leitura do capítulo 7 do livro de Neemias. Vamos de leitura bíblica? Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados porteiros, os cantores e os levitas, para governar Jerusalém. Encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da cidade forte, pois Ananias era íntegro e temia Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto, e antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos do muro, outros em frente das suas casas. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por família. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. E assim estava registrado ali. Estes são os nomes da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade. Em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamim, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigavai, Neum e Baanã. E esta é a lista e o número dos que retornaram pelos chefes de famílias e respectivas cidades. Os descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 372, de Ara, 652, de Paate Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.818, de Elão, 1.254, Zatu, 845, Zacaí, 760, Binuí, 248, Bebai, 628, de Asgad, 2.322, de Adonicão, 667, de Bigavaí, 2.067, de Adim, 655, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Azum, 328, de Bezaía, 324, de Arife, 112, de Gibeão, 95, das cidades de Belém e de Netofate, 188, de Anadote, 128, de Bet-Asmavete, 42, de Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743, de Ramá e Geba, 721, de Micmãs, 122, de Betel e Aia, 123, de outro Nebo, 652, de Elão, 1.254, Arim, 320, Jericó, 345, de Lode, Adide e Ono, 721, de Senaá, 3.930, os sacerdotes, os descendentes de Gedaías, por meio da família de Jesua, 973, de Imer, 1.052, de Pazur, 1.247, de Arim, 1.017, os levitas, os descendentes de Jesua, por meio de Cadmiel, pela linhagem de Adove, 74, os cantores, os descendentes de Asaf, 148, os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138,
os servidores do templo, os descendentes de Zia, Asafo, Tabaote, Queros, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necota, Gazão, Uza, Pássea, Bezaí, Neunim, Nefusim, Baquebuque, Acafu, Arur, Baslide, Meida, Arsa, Barcos, Cícera, Tamar, Nesias e Atifa, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Zodai, Soferete, Perida, Jaala, Dargon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azabaim e Anon, os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram à cidade de Tel-Mela, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer, mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642. E dentre os sacerdotes e descendentes de Abaías, Gós e Basilai, homem que se casou com uma filha de Basilai, de Gileade, e que era chamado por aquele nome. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso, o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. O total de todos os registros foi 42.360 homens, e além de seus 7.337 servos e servas, havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria para a realização do trabalho 160 quilos de ouro e 1 tonelada e 320 quilos de prata. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1 tonelada e 200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas estabeleceram-se em suas próprias cidades quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Aleluia, louvado seja Deus. Neemias, capítulo 7, ele foca na consolidação da segurança de Jerusalém após a reconstrução dos muros e no registro genealógico do povo. Neemias nomeia líderes fiéis, organiza a guarda da cidade e, ao encontrar o registro dos principais exilados que retornaram, similar a Esdras 2, organiza a comunidade com base no temor a Deus. Neemias, capítulo 7, esses 73 versículos podem assim ser divididos ou esboçados. Versículo 1 ao 4, organização e segurança. Versículo 5 ao 69, registro genealógico dos exilados. E versículo 70 ao 73, o início da nova vida em Jerusalém. Neemias capítulo 7, ele foca então nessa distribuição, né, dos povos ali. E podemos então ver que é importante buscar a verdade de Deus em vez de profetas que apenas agregam capítulos. O capítulo alerta sobre a influência negativa, o capítulo ensina que após grandes conquistas é crucial não se acomodar, mas garantir
que a estrutura criada seja sustentável e protegida. Amém? Então fica aí a leitura do capítulo 7 de Neemias, com esse pequeno comentário. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço, esse que vos fala, e até o próximo vídeo, querendo Deus.